Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas, o domingo é sempre um dia muito especial no mundo inteiro. E para nós aqui que olhamos a realidade brasileira, nós que trocamos as nossas ideias, as nossas energias, nós estamos também num dia que está a apenas 4 dias de um julgamento político muito importante no nosso país. É jurídico, mas é político também, porque ele decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República como uma primeira sanção de tantos males que ele causou à sociedade de uma maneira geral. Pessoas que têm um canal como eu tenho aqui com vocês, o nosso Portal do José, normalmente a gente é tragado pelos fatos do cotidiano. A gente vem aqui conversar com vocês, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim. E são situações que de fato mexem com o nosso emocional, mexem com a nossa realidade. E muitas vezes a gente perde a noção do todo, Por que é que nós estamos gastando as nossas energias, nós nos emocionamos, nós nos envolvemos, nós vamos às ruas, nós participamos das eleições, nós, enfim, pedimos votos. Por que a gente faz isso? Porque, como diria o Eduardo Galeano, a gente não vai acabar com o sofrimento do planeta, a gente não vai eliminar o sofrimento da alma humana, mas a gente pode diminuir esses sofrimentos. Se a gente diminui sofrimentos, a gente cria espaço para felicidades, ou momentos de felicidade. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu acho que todo mundo que está aqui nas redes tem esse tipo de inclinação, de energia voltada para essa direção. Mas muitas pessoas acabam se perdendo no caminho, eles são tragados também por essa lógica veloz, que as redes proporcionam, que o mundo proporciona para todos nós. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que vão além dessa nossa luta pela diminuição dos sofrimentos do cotidiano. Eu tenho certeza absoluta que você, quando faz o bem a alguém, você faz uma coisa que proporciona um sorriso, você consegue diminuir a dor de alguém de alguma maneira, você se sente muito melhor. E quando você tem mais pessoas ao seu redor que pensam dessa forma, aí a coisa fica muito mais bacana. Mas, bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre alguns fatos objetivos também, Porque a gente, diante desse julgamento que nós vamos ter agora na quinta-feira, que decretará a perda dos direitos políticos do ex-presidente da República, isso cria espaço para a gente pensar sobre outras situações também. A gente não consegue se desvencilhar desse ser, porque, de fato, ele canaliza, ele capturou o sentimento de uma parcela da sociedade aqui do nosso país, que, infelizmente, está aprisionada numa espécie de universo paralelo. E que não começou agora, como eu tenho sempre dito com vocês. Isso não é um fenômeno que surgiu nos últimos 4 anos, não. Simplesmente a eclosão desse monstro político, dessa monstruosidade política, ela foi gestada durante muito tempo aqui no nosso país, diria até séculos, Porque algumas linhas de pensamento vêm antes do período escravocrata aqui no nosso país. Bom, filosofias à parte, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, se você não nos conhecia, para que você se inscreva aqui também, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, deixe seu joinha, enfim, mande para cá também o seu comentário, que é sempre muito importante, é sempre lido, e se puder, participe dos nossos chats, que é um espaço que eu sempre abro aqui antes de entrar no ar com vocês. Aliás, eu acho que isso aqui é um diferencial muito bacana do nosso portal. Eu acompanho muitos portais, muitos amigos, mas, enfim, pelo volume de pessoas que participam desses chats, ou mandam os comentários, os meus amigos eles acabam não tendo muito tempo, até porque a produção de novos programas ela acaba puxando muito tempo, muita energia, as pessoas acabam não lendo nem participando dos chats como poderiam ou como gostariam. Eu uso aqui uma grande parte do meu dia para ficar lendo aqui os comentários de vocês. Onde eu estou? Se eu estou numa fila, em algum lugar, eu abro ali, vou respondendo vocês, enfim. Então é muito bacana estar no chat com vocês, então é uma experiência muito legal e muito gratificante também. E se você puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que querem apoiar de alguma maneira, elas querem participar, elas querem estar mais envolvidas. Você também está convidado, será muito bem-vindo aqui também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, como eu disse para vocês, nós ficamos presos muitas vezes às pautas do dia, Ontem eu comentei com vocês uma coisa que,
Enfim, o ex-presidente da República, ele oferece pautas para debates o dia todo, porque são insanidades que não podem passar despercebidas. Aquela história que ontem foi espalhada, né, de que ele disse que a vacina contém grafeno e o grafeno é a substância que se deposita ali no testículo, nos ovários das pessoas, causando males, é um negócio absurdo. E mais, né? Você lê a bula lá da Pfizer, da vacina que ele está comentando, não tem grafeno nenhum, não tem absolutamente nada. Então, o que leva uma pessoa? Ele sabe que ele é escutado, que ele é acompanhado. O que leva uma pessoa a falar uma mentira dessa forma, envolvendo saúde, de uma forma tão monstruosa, tão irresponsável? O que essa criatura possibilitou, junto com as pessoas que o seguem, é a morte aqui no nosso país. Porque quantas pessoas se deixaram de se vacinar? Quantas pessoas deixaram de tomar dose de reforço? Quantas pessoas não vacinam os filhos, têm medo? É porque existe esse personagem malévolo, esse personagem que, inclusive, com esse apoio de muitos empresários, negociantes da fé, vinculou a sua imagem à imagem de situações religiosas. Isso é muito mais uma coisa perto, né, de comportamentos demoníacos, satânicos, do que alguma coisa que queira o bem das pessoas de uma maneira geral, né? Então, uma figura como essa não está querendo diminuir o sofrimento de ninguém, muito pelo contrário, ajudou a ampliar sofrimentos aqui no nosso país. Então, a gente não pode se desvencilhar desse olhar do cotidiano dessas situações, mas a gente tem que voltar os nossos olhares também do porquê nós nos envolvemos nessas questões e por que nós temos um governo hoje no nosso país que se posiciona de maneira totalmente oposta a essa que nós vencemos no Brasil. Lembrando sempre o seguinte, nós elegemos um novo governo e que resolverá os problemas do nosso país? Não resolverá. Diminuirá o sofrimento de pessoas? Diminuirá. Resolverá o sofrimento do nosso país? Não vai resolver. Mas poderia e pode fazer muito mais coisas, mas para isso será necessário se fazer também alguns enfrentamentos, porque nada virá de graça, nada virá sem luta, nada virá sem nenhum tipo de posição mais firme. E aí temos situações muito complicadas aqui no Brasil nesse quesito. Quando a gente olha hoje um editorial de um grande jornal aqui no nosso país, eu gosto sempre de salientar com vocês isso, porque é a voz da classe, da elite, né, econômica, elite financeira, elite empresarial do nosso país, elite que determina o funcionamento de outras tantas estruturas, né? Então, quando a gente vê um editorial como esse aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês, do senhor Merval, né? Está escrito aqui: não basta sorte. Ele está dizendo o seguinte, que o governo Lula está se dando bem porque está tendo um elemento sorte, né? Aliás, só fazendo um pequeno parênteses, o Maquiavel, ele tinha, quase 500 anos atrás, né, ele tinha um pensamento que dizia o seguinte: o político, né, o governante, para ser bem sucedido, ele precisa ter a virtude, ele precisa ter ali uma série de qualidades, mas ele precisa ter sorte também, porque se a sorte não estiver junto com a virtude, enfim, aí não vai para lá, só sorte não adianta, e só virtude também não adianta. Bom, interessante, né? Mas aí o Merval Pereira está dizendo, não basta sorte. Aí ele diz o seguinte: a propagada sorte do presidente Lula volta à discussão no momento em que os primeiros sinais de melhoria da economia despontam, prevendo um crescimento do PIB maior do que o esperado pelos analistas e uma inflação decrescente e contida. Uma nova onda de commodities no mundo, uma safra agrícola recorde e a perspectiva de aprovação no Congresso do chamado arcabouço fiscal, demonstração de que o governo está comprometido com o equilíbrio de contas públicas, indicam que o futuro pode ser melhor do que parecia até bem pouco tempo. Então ele vai dizendo aqui, vai discorrendo sobre a sorte, que não é pecado, não é ruim que se tenha sorte em campo nenhum da humanidade, né, dos relacionamentos. Mas isso joga para a gente uma outra questão. Se a sorte acaba, como é que fica, né? É fato que está tendo algumas situações positivas que estão acontecendo.
Mas para que elas não sejam a única base, né, de progresso do nosso país, de conserto de muitas situações, é necessário que se tenha um planejamento, que se tenha um programa, que se tenha uma meta. E hoje, inclusive no jornal, na Folha, tem um artigo muito interessante, né, onde essa questão é colocada. É que no Brasil não basta só a gente fomentar as esperanças de crescimento individual das pessoas. Olha, vou ter o meu negocinho, vou ter meu empreguinho, vou ter uma melhor comida, vou ter um melhor cotidiano. Se isso tiver desvencilhado de um propósito coletivo. Então, para que a gente tenha, de fato, né, uma diminuição dos sofrimentos, uma melhor distribuição de felicidade no nosso país, é importante que tenhamos também a distribuição de possibilidades. Que a democracia seja uma democracia real, não a democracia que está lá na Constituição somente, mas que tenha a democracia do acesso ao emprego, do acesso à residência, até à propriedade, acesso a bens de consumo, acesso à educação, acesso à cultura, à saúde, ao saneamento, à segurança, enfim, direitos sociais de uma maneira geral. Porque só cuidar do nosso microcosmo, só cuidar da nossa casa, do nosso bem-estar individual, isso não resolve os problemas nem nossos, né, individualmente, porque não adianta a gente criar um microcosmos numa selva, no meio de uma sociedade bárbara. Então é necessário que, para além da diminuição dos problemas individuais ou familiares, que nós tenhamos governos que pensem essa situação integrada, né, com uma melhoria coletiva, um propósito coletivo. Olha, vou cuidar da minha família, eu quero meu emprego, eu quero comer minha picanha, eu quero comprar o meu filé, eu quero fazer meu churrasquinho, minha cerveja, mas eu quero que o Brasil melhore. Eu quero que meus irmãos melhorem também. Eu quero que a sociedade seja uma sociedade menos violenta. Eu quero poder desfrutar desse tipo de situação, mas eu não quero ter uma preocupação de sair na rua e ser assaltado, de sofrer uma violência, de ter minha casa invadida, de sofrer uma violência, inclusive por parte do Estado, a violência policial, de ter a minha comunidade invadida, enfim. Então, para se fazer isso, é necessário que o governante que esteja à frente do nosso país, que ele esteja disposto, inclusive, de enfrentar todas as linhas de pensamento, todas as ações concretas que partem de uma elite econômica do nosso país, que tem nos veículos de comunicação os seus apoiadores também, para que essa realidade ela seja enfrentada. É necessário que quem está no topo da pirâmide e recebe tantos recursos de um país como o nosso, a concentração de renda vá cada vez mais para esses grupamentos, que esses grupamentos sejam convencidos também que chegou a hora deles abrirem mão de uma série desses privilégios e dessa visão de mundo, para que o Brasil avance. Então, se a gente tiver um governo somente de conciliação, de fato, vai se conciliar com o banqueiro, conciliar com o escravocrata, com a elite, vai se conciliar com o político ladrão, com o político desonesto, enfim. E aí a gente vai ter, de fato, algumas pequenas melhorias, mas o sofrimento da maior parte das pessoas vai ser muito difícil da gente resolver de uma forma definitiva, né? Resolver vai ser difícil, mas diminuir é necessário, né? Então, gente, esse foi um papo mais filosófico hoje que eu queria trocar aqui com vocês, para a gente não perder, né, a mão do porquê nós estamos aqui todos os dias conversando. A gente quer melhorar as coisas ao nosso redor, né? Mas para isso é necessário que concretamente algumas situações aconteçam, tá bom? Então, mais tarde eu estou aqui com vocês porque temos muitos assuntos concretos acontecendo no cotidiano e a gente não vai se desvencilhar deles não, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!